E aí, pessoal, tudo bom, tudo jóia? Vocês aí, né, inscrito aí do canal, ou então você que está aí passeando, né, pelo YouTube aí, deu de cara comigo aí, né? Se puder aí, se inscreve no canal. Canal esse de denúncia contra o sistema religioso, né? Essas manipulações aí que hoje tem se instaurado na época atual, né? E eu gostaria de falar algo muito interessante. Você sabia que desde a época de Adão e Eva, nós temos mandamentos? É isso mesmo, observa. Na época de Adão, qual foi o mandamento que Deus deu para ele? Não toqueis na árvore do bem e do mal. Acredito que você deva conhecer essa história, né? Aí depois eles erraram. Depois nós vemos também uma outra ordem, que é a de segundo Melquisedeque, né? Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, e ele tinha a ordem dele, né? Que Deus usava ele e passava ali a ordem. Às vezes a pessoa ela não entende essa ordem de Melquisedeque, mas se ela observar, né, ali no Gênesis, eu vou ler, vocês vão entender direitinho, eu vou ler. Gênesis 26:4, tá? E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. No original, as minhas torás, né? Então, na época de Melquisedeque, havia mandamentos, que ainda não tinha sido o quê? A lei de Moisés, né? Que Deus enviou através de Moisés. Mas na época de Melquisedeque havia a ordem, segundo, né? Aliás, Cristo, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, né? E não do sacerdócio levítico. Depois de Melquisedeque aí nós tivemos o sacerdócio levítico, que ali começou a ser instauradas as leis, né? Leis do sacrifício, leis do sábado, leis lá do templo, né? Várias leis. Estudiosos dizem que são 613 leis, né? E aí nós paramos um pouquinho aqui, né? Vamos entender. Nós tivemos o mandamento que foi dado para Adão, depois o mandamento que foi dado, né, para Melquisedeque instruir o povo naquela época, que é segundo a ordem de Melquisedeque, né? E nós tivemos o sacerdócio levítico, que foi através, né, de sacrifício de animais e as leis. Pois bem, aonde eu estou querendo chegar? Hoje, quem é o seu sacerdote? Quem é o seu sacerdote? Quem que é? Responda para si mesmo. Porque o meu é Jesus, o meu é Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando eu quero entender algo sobre o meu sacerdote, que é Cristo, eu vou na Bíblia, abro a Bíblia e procuro saber. Agora, vamos entender. Você que está aí dentro de uma igreja, quem que é o seu sacerdote? Será que está sendo Cristo?
Faça essa pergunta para você mesmo, porque na instituição que eu estava, que é a Universal, Igreja Universal do Reino de Deus, né? Fundador Edir Macedo. Lá o sacerdote não é Cristo. Porque se fosse Cristo, você não fazia fogueira santa de Israel. Fogueira santa de Israel não tem na Bíblia. Mas eu sigo a Cristo. Se eu sigo a Cristo, eu não faço fogueira santa. Se você que está aí dentro dessa instituição e segue a Cristo, então você também não deva fazer isso daí. Por quê? Porque isso daí Cristo não mandou fazer. Aliás, o sacrifício de Cristo te garante tudo. Te garante prosperidade, paz na família, saúde. Vamos pôr aí, você quer ficar rico? Eu não sei se esse é o caminho. A gente vive aí 70, 80 anos. Eu acredito que é melhor você procurar o caminho das bênçãos, da prosperidade, né? Não no sentido conforme a instituição fala, mas através do trabalho, né? Então, Deus ele abençoa o seu trabalho. Essa é a realidade. Mas fantasia, fábulas, Deus não está por trás disso não. Agora, se o seu sacerdote, que é segundo a ordem de Melquisedeque, for a Cristo, você não vai se deixar ser enganado por uma fábula. Várias fábulas, né? Porque esse sistema, não só esse, vários, tem feito comércio de voz, né? Se o seu sacerdote for Cristo, você vai ler as Escrituras e vai averiguar. Tem fogueira santa nas Escrituras? Não, não tem. Agora eu te faço a pergunta, será que o seu sacerdote não tem sido o Macedo? Para você que está aí na Universal, vai que você está em outra denominação, será que o seu sacerdote não está sendo o seu líder? Para pensar. Porque líderes religiosos têm se colocado nesta posição aí. Se você faz fogueira santa, o seu sacerdote não é Cristo. Você nunca creu no sacrifício de Cristo. Por isso que você quer fazer novos sacrifícios, né? Porque você não acredita no sacrifício de Cristo. E aí você precisa, né, tá aí se alimentando com fábulas e paranoias, né, desses homens que têm feito comércio de voz. Para pensar. Quem é o seu sacerdote? Quem é? É Cristo ou o Macedo? Ou então, se você não estiver na Universal, em outra denominação, quem é o seu sacerdote? Responda para si mesmo ou então para Deus. Até o próximo vídeo.